tava pensando assim, nossa, eu queria compartilhar com as meninas um pouquinho mais da minha vida, pra vocês conhecerem quem é a Daiane por trás da telinha, pra vocês conhecerem um pouco mais da minha história. E eu pensei assim, por que não criar um quadro chamado Histórias da Dai, onde eu vou vir aqui e compartilhar um pouquinho da minha história. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha infância e eu espero muito que vocês gostem. Então, se vocês gostaram da ideia, capriche nos joinhas, meta de likes no início. 5.000 likes já tá bom. Se vocês atingirem 5.000 likes, eu venho contar da minha adolescência, um pouquinho do que aconteceu na minha adolescência. Eu posso contar minha primeira menstruação, a minha história como modelo, eu posso falar de várias coisas. É só comentar aqui embaixo o que vocês querem saber. Depois eu vou falar do meu casamento, porque eu casei com 17 anos. Eu posso contar um pouco dessa história pra vocês também. Então, comentem muito aqui embaixo o que vocês querem saber. Então, vamos para o nosso primeiro quadro, Histórias da Dai, e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha infância. Vamos lá? Gente, eu pedi pra minha irmã me mandar algumas fotos pra mim. Quem me acompanha sabe que eu sou casada e agora eu tô morando em Curitiba e a minha família é inteira de Maringá. E eu falei assim, Ingrid, me manda umas fotos aí que eu vou fazer esse quadro, então separa o que você achar aí e me manda. Então ela me mandou algumas fotinhas. Então vamos para a primeira foto, que é essa daqui. Como vocês podem perceber pela minha cara, eu era muito pentelha, era uma moleca. Eu adorava brincar de futebol, polícia e ladrão. Eu não gostava nem um pouquinho de brincar de boneca, fazer comidinha. Fazer comidinha até fazia, só que tinha que ser de verdade. Mas eu vou contar isso pra vocês daqui a pouco. Eu sempre ajudei em casa, então os meus pais tinham que sair pra trabalhar, pra pagar as contas, pra conseguir terminar a casa. Mas por que, tipo, mudou pra sua casa? Porque eu morei bastante tempo na casa da minha avó antes de a gente conseguir ter a nossa casa. Mas eu conto isso em um outro vídeo pra vocês. No fundo da casa dos meus pais tinha um gramado, assim, cheio de pé de frutas. Eu lembro que eles sentavam numa mesa, assim, de madeira e eu pegava uma madeira pra fazer de quadro e eu chamava todas as molecadas lá da rua pra gente brincar de escolinha. As molecadas e os meus irmãos, e eu era professora. Eu adorava, porque assim eu aprendia muito, sabe? Eu ia estudando e explicando pra eles o que era e, tipo, era muito legal. E eu ajudava meus irmãos também a estudar desse jeito, brincando de professora. Aí o nosso lanche da tarde era o quê? Eram as frutas do fundo da casa dos meus pais. Era muito, muito legal. E como eu falei pra vocês, gente, apesar de, assim, tipo, sempre ter ajudado em casa, eu nunca deixei de brincar. Eu era uma pessoa que, tipo, brincava com tudo, só que eu amava brincar com brincadeiras de menino, tipo futebol, polícia e ladrão. Eu não tava naquela fase de brincar de boneca, não. A minha mãe me dava bonecas, eu arrancava a cabeça, eu rabiscava as bonecas. Eu gostei muito de brincar de boneca, não. A única coisa que eu brincava de menininha assim era comidinha, só que eu não brincava de fazer comidinha de mentirinha, não. Tinha que ser comida de verdade. A minha avó tinha um forno a lenha e, gente, a gente pegava miojo, fazia miojo. Eu lembro que o meu avô chegava. Infelizmente a minha avó e o meu avô não estão mais presentes nesse mundo, infelizmente, mas se vocês quiserem eu posso contar essa história triste pra vocês em outro vídeo. E ele sempre chegava aqui com refrigerante, eu não lembro, era tipo sodinha, que era um de vidrinho assim, bem pequenininho. E ele sempre trazia pra gente beber e a gente comia, que a nossa comidinha tinha que ser comidinha de verdade. Como vocês podem perceber, eu só tô falando da casa da minha avó, que era bem assim. Todo final de semana a gente ia na casa da minha avó. E eu sempre brincava na rua, então já viu só, né? Só dava eu correndo no meio da rua, brincando de futebol, era betes, nossa senhora, era muito legal. A gente ficava até a noitão brincando, pra depois ir tomar banho e dormir, porque no outro dia tinha colégio, né? Na frente da casa da minha avó tinha uma chácara que tinha uma capela, que sempre tinha casamento lá, todo sábado tinha. E do lado tinha um campo, onde meu pai sempre jogava futebol com os amigos dele lá, gente. Era muito legal e a minha infância basicamente foi nesse campo, que eu já vou contar pra vocês. Aí o que acontecia? A gente ia na casa da minha avó, a minha avó e minha mãe fazia pão, assava num forno a lenha lá, então todo sábado, todo domingo tinha pão assadinho, gente, é uma delícia, que saudade. A gente assava pão e enquanto isso a gente tava lá, ó, brincando lá no campo. A gente jogava futebol, a gente pegava papelão e descia os morros de grama
que nem umas loucas. Eu, minhas primas, meus primos, meus irmãos, a gente pegava, juntava assim uma filhinha e a gente descia aquele morro de grama. Pensa, ia parar lá no final, cheio de grama na boca, grama pra tudo que é lado do corpo, tudo dentro da roupa assim. E a gente ficava que nem um tatu, a gente brincava de tudo que vocês imaginar. A gente subia nos pés de fruta lá, pegava mexerica, chupava com sal, jabuticaba e ficava lá o dia inteiro brincando. Chegava no final do dia, a gente tava que nem um tatu. Vocês imaginarem, a gente brincava de tudo que vocês imaginar. Era escorregar, era brincar de esconde-esconde, era, gente, de tudo. Chegava no final da tarde, começava a chegar os carros do casamento. Então o que a gente fazia? A gente ia lá e começava a pedir pra cuidar dos carros. Sim, gente, a gente cuidava de carro. Só que era assim, a gente pedia pra cuidar, a pessoa aceitava. Aí, como a minha avó morava na frente da chácara, na frente da capela, a gente ia lá comer o pão quentinho que acabou de sair do forno, tomava nosso café, descansava. E a hora que a gente via o movimento saindo dos carros, a gente ia lá pra pegar o nosso dinheirinho, gente. Nossa, tá... Meu Deus, a gente não tinha noção disso. A gente até cuidava, a gente ficava olhando pelo muro, assim, sabe? Olhando os carros, assim, mas não ficava do lado do carro, né? Aí a gente comia, se divertia e tal, e ia lá pedir o nosso dinheirinho. Aí a hora que a gente ganhava o nosso dinheirinho, que era tipo coisa de 50 centavos, R$1, aí a gente pegava o dinheiro que dava, eu, minhas primas, meus irmãos, a gente juntava tudo e dividia certinho, pra ninguém ficar com mais nem com menos. Aí depois a gente ia lá e comprava doces e geladinho. Eu não sei como que vocês falam na cidade de vocês, mas a gente falava geladinho. Que tinha uma mulher na rua da casa da minha avó que fazia uns geladinhos que era delicioso. A Leninha, meu pai amado, que saudade daqueles geladinhos. A gente comprava geladinho e depois ia na vendinha que tinha na esquina da casa da minha avó e comprava um monte de doce. Meu, naquela época, R$3, R$4, a gente tava rico, a gente voltava com um saquinho assim, aquele saquinho marrom assim, de papelzinho, que eu não sei. Ai, eu já a foto, vou colocar aqui do lado. E a gente voltava com um monte de doce, jogava pra cima e falava, ah, tô rica de doce, tinha muitos doces. Aí a gente passava o final da tarde vendo as pessoas indo embora do casamento, conversava com a avó, comendo um monte de doce. E eu sempre posava lá, sabe, sábado pra domingo. E a minha avó, coitada, minha avó que me aguentava, né, porque eu não parava de falar, acho que minha avó nem conseguia raciocinar de tanto que eu falava lá. E quase todo domingo a gente almoçava na casa da minha avó. Gente, todo domingo era na casa da minha avó. Eu tenho uma outra avó, graças a Deus essa minha outra avó tá viva. Eu posso contar em um outro vídeo como que era a minha história na casa da minha outra avó. A gente brincava de futebol na casa da minha avó e toda vez que eu brincava de futebol, eu arrancava o tampão do meu dedo. O meu dedão que eu arrancava, o tampão, era na rua mesmo. A gente brincava no asfalto e eu brincava descalça. Só que eu sempre chutava o chão. Era coisa incrível. Eu chutava o chão. Era só brincar que eu chutava o chão. Aí eu tomava banho, chegava lá na casa da minha avó já tava com uma tesourona assim. Ah, vamos arrancar a pelinha do tampão do dedo. Aí, gente, era muito legal. A gente tomava banho pra tirar aquela coceira lá, que tava tudo coçando da grama. E passava a noite lá conversando, posava lá. E, gente, basicamente foi assim. A gente brincava muito, muito, muito mesmo. E a minha infância foi assim. Sempre fui essa menina molecona que adorava fazer todo mundo dar risada, que amava brincar com brincadeirinhas de menino. E nunca gostei muito de brincar de boneca. E eu sempre fui uma menina muito esforçada, que sempre ajudei em casa. E eu sou muito feliz por ter feito isso e hoje ver minha mãe realizando os sonhos dela. E é isso, me contem o que vocês acharam de conhecer um pouquinho mais da minha história. Comente aqui embaixo. E é isso, gente. Se vocês quiserem conhecer outras histórias da minha vida, é só caprichar no joinha que semana que vem eu trago mais histórias da Dai. Beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau!